Olá, senhoras e senhores. Hoje trataremos do eliminação do São Paulo, né? Que foi, inclusive, bem vergonhoso. Uma coisa que não pode acontecer. E trataremos também dessa briguinha entre Miller e Luciano. O Luciano não chegou a responder até o momento que eu gravei esse vídeo, mas é importante tratarmos também desse assunto. Para começar, eu vou encurtar bastante porque já é tarde, já passou, todo mundo já viu, todo mundo já sabe, mas vale ressaltar que é basicamente isso que a gente vai ver nos próximos anos. Ano passado foi assim, a gente apostou tudo nas Copas desse ano, inclusive na Libertadores era o que a gente queria mais ganhar. Você vê que a gente meio que sacrificou a Copa do Brasil para tentar ganhar a Libertadores, mas perdemos a Copa do Brasil para um time que não jogou nada e perdemos a Libertadores para um time que não jogou nada. Time retranqueiros, assim, mas um pouco de postura do São Paulo, né? Errar muito. Alguns jogadores, inclusive, pipocando, que nem o próprio Luciano, o Arboleda. Posturas patéticas do time, né? Mas isso tem que ser cobrado do time, mas esperar de um time que não investiu nada na temporada em dinheiro, né? Você vê o Flamengo aí, o Palmeiras gastando milhões de euros para conseguir contratar jogadores para repor a necessidade do técnico. Então é um pouco injusto e a gente pode tirar um pouquinho da conta dos próprios jogadores, mas ainda assim cobrar, né? Porque perder para Atlético Paranaense e a LDU é absurdo. E agora, o Luciano e Miller, a minha visão, né? Eu posso estar errado, não sou dono da verdade, mas eu vejo o seguinte: o Miller é, pode ser um cara super resenha, assim, gente fina, mas a postura que ele mostra, que eu vejo, inclusive meu avô, quando eu falei isso, falou para limpar minha boca antes de falar do Miller, mas eu vejo assim, eu sou torcedor, então eu tenho todo o direito de reclamar também com o jogador, até ex-jogador, né? Assim, se o time dele, que ele supostamente gosta, assim, São Paulo, Miller, ele vai, ele vai criticar, né? Eu acho justo. Porém, uma crítica construtiva. Mas o que ele faz? Ele é oportunista. Eu não vejo ele reclamando do jeito que ele reclamou pro Luciano, ele cobrando a diretoria, por exemplo. Eu não vejo, sinceramente. Ele falou que mais ou menos assim, eu não vou lembrar, eu também não tô com a matéria aberta, nem o post dele. Pra torcida que. Pra torcida que me ataca, tá bom? O Miller, um dos maiores ídolos do São Paulo. Esse é o ídolo que vocês merecem. Pra torcida que canta é Luciano, fica fazendo showzinho, coisas assim, sabe? Meio criticando o Luciano. E o Luciano tem que ser cobrado sim, lembrando, o Luciano tem que ser cobrado. O gol, ele perdeu uns 5, 6 gols, não pode. Tá 12 jogos sem fazer gol, um atacante, não pode. Não pode, mil vezes, tem que botar ele no banco. Ele é, vamos ser sinceros, se o Caleri, o André Silva tivesse, ele era quarto reserva. Ele perderia pro Ferreirinha, perderia pro André Silva, perderia pro Caleri. E se o Lucas jogasse na posição, perderia com certeza pro Lucas. Mas é o seguinte, a gente tá com DM cheia, é o que temos. O Luciano é um jogador decisivo quando tem que ser, e é isso, basicamente. Mas você falar isso pra torcida é o que o São Paulo tem para se agarrar. É um tempo difícil e não tem. É uma contratação, acho que um dos únicos acertos da diretoria dos últimos tempos. Tem poucos. Você vê o Luciano, por exemplo, foi uma troca de um meio-campo lesionado. Eu acho que o meio-campo era o Everton, acho, não lembro bem. E é isso, né? O Miller fala assim como se fosse super simples. Ah, a culpa é dele, não é simples assim. São milhões de coisas que aconteceram, né? Não foi aquele jogo de detalhe. Ele perdeu gols, mas o time bobeou muito, coisa que não pode bobear. E mais uma coisa, o Miller falou que atacando, né? Atacando, a torcida atacando o Miller. O Miller, tudo bem, super campeão pelo São Paulo, jogou muito. É aquilo lá, ele, não tô jogando ele pra nada. Ele foi um grande ídolo do São Paulo.
Mas ele tem que entender que, por exemplo, ele falou 10 gringos, um pior que o outro, criticando os jogadores como se até os jogadores nacionais aqui fossem bons, assim. Ele não falou do elenco em geral, ele falou dos gringos. É, mas você vai ver, o Arboleta pode não ser isso mesmo, ele pipocou em final e tudo mais, mas é um jogador que a torcida tem uma certa admiração por tanto tempo no clube, ele podendo sair e tudo mais. Inclusive, ele só não vai para a seleção por conta da postura dele fora de campo. Só que aí, quando ele fez um gol e respondeu, ele foi esconder atrás do título. Título é uma coisa legal. A torcida quer títulos, é literalmente isso que um time luta. Porém, não é só isso. Você vê o Caleri aí, o Caleri é o maior artilheiro de São Paulo na Libertadores. Ele passou um goleiro, o Rogério Ceni, né? É, coisa que o Miller não fez. Então, pra você ver, o Caleri tá nessa lista de um gringo pior que o outro. E ele jogou o Caleri por nada. Isso é um desrespeito com o atleta que tá jogando agora no clube. E o que eu digo que ele é oportunista, porque ele não cobra da diretoria quando precisa, ele não falou nada. Eu, pelo menos, eu posso estar errado, tá bom? Eu não sou dono da verdade. Eu não lembro dele reclamando de vender jogador barato pra Cotia, tudo mais. Isso sim tem que ser cobrado, não jogadores de fim de feira, não, vai, fim de carreira. Respeito o Caleri. Ele que classificou a gente pra semifinal do Paulista, né? Semifinal contra o Palmeiras, fez gol no Novo Horizontino. O Lucas também jogou muito bem, já um velho. Eu acho que isso tem um pouquinho daquele negócio, né? Porque esse é o elenco, mais ou menos, né? Já saiu bastante gente, mas campeão da Copa do Brasil. Então pensa, eu acho, eu vejo, eu entendo até um pouquinho essa raiva que ele deve ter dos jogadores. Porque se esses jogadores viram mais ídolos que ele no clube, ele perde um pouquinho de espaço, um pouquinho de mídia. Então eu até entendo um pouquinho ele tentar desmerecer. Não é por maldade nem nada, é só um jeito de dele criar um pouquinho de mídia, né? É engraçado o futebol. E é basicamente isso. Boa noite a todo mundo. Até onde eu tô gravando esse vídeo. E vamos São Paulo.